Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui escolhida e levantada por Deus para estar aqui auxiliando você nessa jornada de conhecimento da palavra do Senhor para nossas vidas. Tá bom? Então vamos estar aqui alimentando a nossa carne e o nosso espírito para a gente estar em concordância com o Senhor. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 14. Versículo 31, que fala assim: Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Gesur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele me mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Comente até aqui, do 31 ao 33. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Absalão era filho de Davi. E ele matou um irmão por conta desse irmão ter tentado contra a vida de Tamar. Ok? Então houve-se uma desavença na família de Davi. Por conta disso que houve entre Absalão e o outro irmão, Davi tirou Absalão, botou Absalão distante dele, do reino. Então Absalão morava numa casa e ficou ali durante um bom tempo, como punição, vamos botar assim, por ele ter matado esse irmão. Só que Absalão, ele começou a querer conversar com Davi. Ele começou a querer voltar a frequentar a casa de Davi, ficar perto do pai. Entende? Então ele começou, quando o rei, naquela época, você não tinha contato direto. Você tinha que passar pelos oficiais para chegar no rei. Então o que Absalão fez? Ele começou a querer chamar a atenção de Joabe. Joabe era oficial de Davi. Então ele queria exigir de ver Davi. Entende? Então ele chamou Joabe umas 2 vezes, Joabe não foi. Joabe ficou próximo de Davi. Só que aí Absalão viu aqui que as terras de Joabe era do lado da terra dele. Então ele mandou colocar fogo nas cevadas de Joabe para chamar a atenção de Joabe de um certo modo, para falar: olha, eu tô querendo falar com você e você não está me dando atenção. Então, já que você não está me dando atenção do modo que eu estou falando contigo, então eu vou fazer isso aqui, que foi botar fogo nas terras dele, para Joabe vir até ele. E funcionou. Entende? Joabe foi até Absalão tirar satisfação porque ele estava queimando a cevada dele. Só que Absalão fez essa situação acontecer porque ele queria falar com o rei. Entende? Então ele fez Joabe vir até ele. E falou para Joabe: eu quero falar com o rei. Se o rei vai ficar me ignorando, como ele está me ignorando já tem esse tempo todo, então o que adianta eu estar aqui, morando na terra dele? Então eu vou voltar para onde eu vim, que era Gesur. Entende? Só que Davi cedeu. Davi cedeu de Absalão vê-lo. Já tinha passado muito tempo ali, já tinha passado uns 2 anos, se eu não me engano, aqui. Então, esse tempo que passou foi o suficiente para Deus trabalhar em ambos os corações. Ou seja, houve-se da parte de Absalão um arrependimento do que ele fez e houve-se em Davi um coração perdoador. Entende? E nesse encontro houve-se o perdão liberado, porque o beijo do rei é um perdão liberado. Ele não precisa falar: eu te perdoo, mas as atitudes que ele tem positivas é como se fosse um perdão. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Alguém que está afastado de você, que já tem um tempo, ela vai voltar. Entende? Ela vai voltar justamente da mesma forma que aconteceu aqui em Absalão e Davi. Vai voltar para vocês conversarem
para haver um entendimento, um acerto de contas do mal entendido que foi colocado, aconteceu, do mal entendido ou de alguma situação que você tenha passado que houve um afastamento. Essa pessoa está voltando. Deus vai permitir ela voltar para trazer paz no seu coração, porque o seu coração está inquieto. E Deus é movido a sentimento. Então Deus, como é onisciente, movido a sentimento, Ele sabe que teu coração está inquieto. Entende? Então Deus vai permitir o retorno de uma pessoa na sua vida para vocês se acertarem e você liberar perdão para essa pessoa. Eu não sei o que a pessoa te fez, mas vai haver um reencontro de alguém que está afastado por algum motivo. Deus está permitindo voltar para haver harmonia entre vocês e paz, mediante ao perdão que você vai liberar. Entende? Davi aqui liberou o perdão através do beijo que Davi deu em Absalão. Você vai liberar o perdão. Como é que vai ser? Não sei. Não sei se vai ser através de um beijo, não sei. Mas você vai liberar perdão, porque Deus exige isso de nós. E Deus quer que você libere. Para a sua vida fluir. Porque sem perdão, Deus não consegue trabalhar na nossa vida. Deus não consegue trabalhar na nossa história. A nossa história trava. Por quê? Porque a falta do perdão faz a gente ficar preso no passado. E Deus não quer que você fique preso no passado. Deus quer que você ande em direção ao que Ele tem para ti. Então, o perdão que está faltando você liberar para a pessoa que está voltando, que Deus está permitindo, você precisa liberar o perdão para a sua vida fluir e você não ficar mais preso ao passado. Entende? Porque o passado, se não for resolvido, ele se torna uma prisão, um cativeiro emocional. E você não consegue ser liberto. E Deus não consegue trabalhar em você. Consequentemente, o seu tempo de deserto aumenta. Entende? Então, para Deus trabalhar na nossa vida, de uma forma, com uma amplitude total, vamos botar dessa forma, é preciso que você permita ser tratada. Então, quando Deus fala que quer trabalhar na sua vida e a gente fala que tem que ser permitido, é o perdão que não foi liberado que tem que ser liberado. Entende? Você não pode ficar presa a ninguém. Então, perdoe aquele que te feriu. Deus vai trazer até você. Não sei se é uma pessoa, se são várias pessoas. Eu não sei qual é a sua situação. Mas Deus vai trazer até você, de alguma forma, seja pessoalmente, ou seja por mensagem, ou seja pela internet, não sei. De alguma forma, alguém vai chegar perto de você e vai te pedir para haver um entendimento entre vocês e você vai liberar o perdão para essa pessoa. Entende? Vai haver uma aproximação. Alguém que estava longe vai voltar. Não necessariamente vai voltar para a sua vida. Porque Absalão aqui na história, Davi colocou ele para morar longe do palácio. Entende? Então, o que você tem que ter em mente? O perdão não necessariamente te faz a obrigação de você conviver com a pessoa. O perdão é para você liberar você do que te prende de sentimentos e amarras para a sua vida fluir. Mas não necessariamente você precisa conviver com a pessoa. Isso é uma decisão particular sua. A sua obrigação como cristão, ser filho de Deus, é liberar o perdão. Isso é uma obrigação nossa. Entende? Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, por causa dos nossos pecados, é como se a gente tivesse uma dívida, entre aspas, com Deus, que a gente precisa liberar o perdão, para a gente poder ter o tratamento de Deus na nossa vida. Entende? Então, o perdão você precisa ser liberado. Agora, se você vai querer conviver com a pessoa, isso é uma escolha sua, pessoal sua. Você não tem a obrigação de querer conviver com ela. Você tem a obrigação de perdoar. Entende? E você opta se você quer ou não conviver com a pessoa. Aí vai da particularidade de cada um. Entende? Porque existe uma diferença muito grande aqui entre você
liberar perdão e conviver, e liberar perdão e não conviver, porque as pessoas confundem. Ok? Quando a gente libera perdão para uma pessoa, as pessoas confundem que aquele que é a vítima da situação, que foi o agredido, vamos colocar assim, dessa forma, a outra parte acha que quando o perdão é liberado, tudo é esquecido. Você pode esquecer? Pode. Entende? Mas como você também pode não esquecer. Porque uma coisa é você liberar perdão, outra coisa é amnésia. O que é a amnésia? A amnésia é você esquece tudo o que aconteceu. Entende? Então, a situação existiu. Uma situação ali, um desconforto existiu, que fez você se posicionar de uma forma mais dura e mais rígida em relação a alguém. Esse alguém sabe que errou com você. Então, por isso que Deus nos fala que precisamos perdoar. Mas conviver é de livre e espontânea vontade sua, de decisão tua, do livre-arbítrio teu. Entende? Porque você perdoa, mas você não esquece. A diferença é que quando você passar pela situação com a pessoa, e você, ou passar por uma situação parecida, aquela ferida que existia antes da falta do perdão, quando você libera o perdão verdadeiramente para a pessoa e liberta você da pessoa, ok? O sentimento que está dentro de você ruim também vai embora. E você consegue conviver com a pessoa, mas não quer dizer que você esqueceu o que ela fez. Entende? Por isso que Deus fala que o perdão é obrigatório, mas a decisão de querer continuar com a pessoa é tua. É o teu livre-arbítrio. Aí você tem que pesar aí na tua balança, juntamente com a balança do Senhor, se você quer ou não a pessoa na sua vida. Entende? Você tem que ver aí quais são os propósitos de Deus para ti. Se existe um propósito de Deus com você e essa pessoa. Mas quem vai te mostrar o que você deve fazer ou não é o Senhor. Então, antes de tomar qualquer decisão além do perdão, consulte a Deus primeiro, para você não errar. E afastar de você talvez uma pessoa que seja propósito teu para ti. Propósito de Deus para ti. Entende? Então, do afastamento vai haver uma reaproximação. Então, seja você uma pessoa que tenha comunhão com Deus, para poder saber o que você deve fazer. Tá bom? Essa foi a palavra que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.